Opa, tudo Cheguei. bem? Tudo É bem bom dia ou é boa contigo? tarde? Acho que é boa tarde já, né? Já é boa tarde, né? Eu não almocei ainda, mas Ah, boa tarde. almoçou? Ah, então tá bom, então tá jóia. Tudo bem aí, Malaika? Tudo jóia com vocês? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Bom, muito bem, então hoje nós vamos falar sobre o que, Malaika? Vamos Qual é a lá. pergunta Hoje de hoje? vamos falar sobre as perguntas, né? O poder das perguntas e como elas podem mudar a nossa vida e mudam mesmo, né? A gente sabe que Hum, realmente cria uma mudança, cria um espaço diferente no nosso ser, a gente começa a perceber coisas que antes não percebíamos. Então, vamos contar aí para o pessoal como fazer tudo isso, né? então tá bom. Então eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal aí, quem é você, o que você faz, aí a gente entra no tema, tá bom? Vamos lá. Então, eu sou a Malaika Bianco, facilitadora certificado de Access Consciousness aqui no Brasil. Eu facilito algumas classes dentro de Access, uma delas é a classe de barras de Access, que é sobre ela que nós Sim. vamos falar hoje também, né? E essa relação de Access e das barras com as perguntas, é isso que a gente vai explorar nessa live de hoje, Hum, contar um pouquinho para você que perguntas são essas, o que são essas, para quem eu faço essas perguntas? É para mim, é para o universo? Espero resposta, não espero resposta, enfim. olha. Vamos explorar tudo isso, né? Muito prazer para quem não me conhece. Então, o prazer é nosso ter você aqui com a gente, né, no espaço aqui. Então, é muito interessante o que você está falando, porque eu acho que as pessoas não têm muita noção dessa questão, né? Então, as pessoas falam em barra de axis, né? Tem aquela ideia de que é só aquela terapia, que você vai trabalhar ali na área da cabeça, mas tem muitas outras coisas atrás disso, né? Então, barra de axis é uma das ferramentas que se usa, né? E é esse tema que você está trazendo para hoje, para a gente, que é dessas perguntas, né? Então, como é que a gente pode utilizar essas perguntas no nosso dia a dia para melhorar, né, a nossa vida em vários sentidos aí? Então, é isso que você É, vai destrinchar hoje, né? Bacana. Então, diga para a exatamente. gente o que que as perguntas são, como é, o que que eu faço, para quem que eu pergunto? Isso que você comentou é muito interessante porque muitas Opa, pessoas Malaca, acabam. travou. Tá tudo Espera só um bem? pouquinho. Deu uma travadinha você. Pode Tá tudo falar. bem? Voltei? Voltou, voltou. Pode Tá falar. bom. Então, isso que você comentou é muito interessante. Muitas pessoas acreditam que as barras são só os pontos das barras, né? Então vamos Sim. começar do zero. Para quem não sabe nem o que são as barras, né? É um mapeamento de pontos na região da nossa cabeça, são 32 pontos, áreas, né, no nosso sistema. E localizando essas áreas, nós trabalhamos com as ondas eletromagnéticas, ondas cerebrais, dissipando algumas crenças, algumas considerações que nós temos sobre aquela área da nossa vida, né? E isso em todos os tempos, nessa vida, em outras vidas. Então, é uma ferramenta bem ampla. E só que algumas pessoas acreditam que barras é apenas o processo corporal das barras, só aqueles 32 toques na região da cabeça. E a gente Sim. acaba esquecendo até de uma filosofia que tem por trás dessa ferramenta e dessa terapia. Uma curiosidade é que as próprias barras, esses 32 pontos na região da cabeça, isso nasceu de um processo de perguntas. Olha Então, só. o americano Gary Douglas, que foi quem recebeu as informações das barras, ele também recebeu fazendo perguntas ao universo. Então, antes das barras vieram as perguntas. E a gente acaba, às vezes, Ah, ficando tanto no processo corporal, né? Em correr as sim. barras e acaba esquecendo de ser essa energia de pergunta. Ah, interessante. Muito bom saber disso, porque a gente não tem muita ideia, né? Porque já recebeu barras, né? De repente o terapeuta só vai lá, faz as barras e não tem essa explicação da gente entender. Bacana. Então, conta pra gente aí a questão das perguntas, né? Como é que Vamos lá. funciona isso? O que eu percebo para a gente começar assim do zero mesmo, né? É falar para o pessoal que nós temos dois hábitos. Vamos falar em hábitos, né? Duas crenças Hum, assim enraizadas no nosso sistema. A primeira é em definir e concluir, colocar pontos finais em todos os nossos pensamentos. Acho que isso é um dos grandes hábitos que nós temos, né? hum, Acontece uma situação na nossa vida e a gente vai lá e coloca uma conclusão. Por exemplo,
eu tô caminhando, tô dirigindo e o meu pneu furou. Aí eu vou lá e defino o que aquilo é no meu mundo e solto um pensamento como, puxa, que azar, sabe assim? Sim. Ai, tudo dá errado para mim e essas coisas. Então, todos os nossos pensamentos, eles vêm muito em definições, em conclusões e com um ponto final. Quando eu digo tudo dá errado para mim, isso é uma conclusão, Oh, isso não é uma pergunta, né? Tudo dá errado para mim, não é uma pergunta. Eu estou definindo e concluindo que é assim que as coisas funcionam para mim. Se ao invés disso eu pensasse em fazer uma pergunta, se o meu pensamento funcionasse em pergunta, eu poderia dizer naquele momento, ok, o meu pneu furou. O que está certo sobre isso? Que eu não estou percebendo. O que mais é possível aqui? O que esse problema está me mostrando como possibilidade? Qualquer coisa. Que possibilidades eu tenho aqui que eu não estou reconhecendo? Então, se o meu pensamento funcionasse em formato de pergunta com ponto de interrogação, eu conseguiria enxergar coisas que eu não enxergo naquele momento. Mas o nosso pensamento, ele funciona a partir de uma definição, né? entendi. Então, na verdade, você está falando assim, que ao invés da gente fazer uma afirmação, né? Então, eu estou afirmando que isso acontece na minha vida, que é sempre assim, então eu tenho esse azar, eu tenho essa questão. Ao invés de você fazer uma afirmação, você faz uma pergunta, né? Ok, o que está acontecendo, o que que eu não estou enxergando, qual a oportunidade que eu estou tendo nesse momento. Então, de repente, várias perguntas que você pode fazer ao invés de definir. Porque quando você fala, eu tenho o azar, é sempre assim mesmo que acontece comigo, você já está decretando. Então, Sim, ok. Então vai ser assim, sim. parabéns, né? Você Né? definiu, né? Você É, definiu e o universo diz: o seu pedido é uma ordem, tá bom? Então é isso aí, né? que interessante isso. Eu acho que é uma coisa um pouco, até para as pessoas, um pouco difícil de entender, porque a gente está tão habituado, né, a reclamar das coisas, a falar de uma forma afirmativa de uma coisa negativa que você tem. Então, uma crença tão já enraizada na gente que a gente tem que mudar, né, esse hábito, né? Exato. Começar a prestar atenção naquilo que você está falando, naquilo que você está pensando. Então, essa é a É, proposta que eu é entendi. mudar o formato mesmo, é isso, é mudar a forma como o nosso pensamento funciona. Isso eu falo em hábito, mais até do que crença, porque hábito a gente muda, né? Sim, Hábito é uma coisa que você muda. Você está habituado a acordar tal horário e de repente a sua rotina muda, você começa a trabalhar num outro lugar e cria um hábito de acordar mais cedo. No começo é difícil, mas você trabalha isso por uma semana, 2 semanas, 21 dias, a coisa começa a ficar mais leve para você, até que você cria um hábito. Então eu falo sim. em hábito para a gente justamente pensar nesse sentido. Eu posso praticar isso um dia, uma semana, um mês, e isso vai fazer parte da minha vida a partir do momento que eu pratico. Então, pergunta é uma coisa que a gente precisa praticar. Essa forma de pensar, ao invés de concluir e definir, eu pergunto mais. Pergunto mais e concluo menos. Pergunto mais e deixo menos fixo os meus pensamentos. Menos É, conclusivo, né? entendi, E eu interessante. acho que é importante também pensar que não existe uma pergunta certa, sabe? Sim, é. Porque senão a gente fica, tá, mas a situação chegou para mim. Que pergunta eu faço aqui? Nos grupos de É, Access é muito comum isso. Você já viu? basicamente assim, a pessoa quer um protocolo de perguntas, né? É, Bom, nessa situação, qual a pergunta eu devo fazer? Fala, sim. depende da situação, depende do momento, depende de vários fatores para você fazer a pergunta, né? É muito Então, comum isso. É exatamente assim. Mas tá, que nessa situação, que pergunta eu uso? Não existe que pergunta eu uso. Existe você fazer uma pergunta que vai te levar para outra, que vai te levar para outra. Existe você ser uma energia, uma pergunta que eu leio isso como ser mais possibilidade. Eu tô fixa numa ideia, num pensamento, numa conclusão e eu expando em uma possibilidade. Então não tem uma pergunta certa, existe ter uma pergunta. Você pode começar com o que mais é possível aqui, o que eu não estou percebendo aqui,
Se eu estivesse sendo eu mesmo, que eu escolheria aqui? Essas perguntas, o que vier para você, essas mais básicas, assim, que vai te Sim. levar para uma outra, uma outra, uma outra, e é hábito, né? E também eu deixar fluir, né? Deixa fluir que a coisa vai acontecendo, né? Então eu vou fazer uma pergunta agora. Por que que eu tenho que usar óculos para ler? Porque eu não estou enxergando. Simples assim. Para ver quem entrou aqui, né? Deixa eu ver quem que está aqui. Aline, tem a Rosângela, minha querida amiga Rosângela, Caio Cristina, Rafael Barros, Elizabeth, Hipersom, a Bruna, Terapias, Pamela, que bacana, Gabriela, todo mundo aqui. Então manda um coraçãozinho aí para todo mundo, para a gente ficar feliz da vida, Cibele e tudo mais. Né? Então, se vocês também tiverem alguma pergunta para fazer para a Malaika, então podem fazer as perguntas. Mas quando eu fizer a pergunta, se eu não estiver lendo, fala para eu pôr o óculos, porque senão eu não enxergo. Então vamos lá, vamos continuar. E o que está Então vai lá. certo sobre esse óculos que nós não estamos considerando, não é mesmo? Sim, o que que tá certo é que eu não estou enxergando mesmo, tá tudo bem. Então vamos lá. Continue aí falando um pouquinho aí desse assunto que eu achei bem interessante, porque muitas pessoas não têm essa noção, né, do quanto é importante essas perguntas, né? A gente cria os hábitos, como você falou, então tem esse hábito, uma coisa muito fechada, muito enraizada e acaba não mudando. Então é você treinar, é um treinamento, é que nem você ir na academia, vou fazer uma musculação, o que você tem que fazer? No primeiro momento, os primeiros pesos que eu pegar, vai doer meu corpo, meus músculos vão ficar tensos, vão doer, tudo bem. Exatamente. Só que eu vou fazendo, daqui a pouco eu tô com uma musculatura mais legal, mais resistente, mais forte, etc. Eu acho que o hábito é isso que você está falando, de você vai fazendo as Exatamente. perguntas. Porque vai ter esses momentos, né? Você já vem lá com aquele hábito antigo, né? De reclamar, de falar. Então você para e, opa, estou reclamando. Então para de reclamar. Qual é a pergunta para este momento? Para o que está Isso. acontecendo agora? E isso é Então tá. legal, Então, porque quando você não sabe o que perguntar, você pergunta, qual é a pergunta aqui? Olha que interessante isso. Qual é a isso pergunta? Isso também é uma também é uma pergunta. pergunta. Sim. E Muito aí bom. é engraçado, é lindo como vem. Se você pergunta qual é a pergunta aqui, vem. Vem a Sim, ferramenta para você usar, vem uma pergunta para você elaborar ali. E é isso mesmo, né? A consciência é um músculo, é algo que requer treino. E isso é tão rápido de fazer. Uma vez eu fiz até um videozinho, tipo um memezinho, assim, com o pessoal, falando que a gente tem sim tempo de fazer perguntas, porque a gente usa de desculpa a questão do tempo, dizendo que eu não tenho tempo de fazer perguntas. Hoje eu não tive tempo de fazer uma pergunta. E aí eu fiz um videozinho contando segundos, assim, falando quantos segundos a gente levava para perguntar o que mais é possível. Então eu comecei o que mais é possível? 3 segundos. Como pode melhorar? 2 segundos. Para o pessoal se divertir e perceber que você não precisa de um tempo, não é sobre parar tudo que eu estou fazendo, criar um espaço assim assado para fazer uma pergunta. A pergunta ela vem no dia a dia, vem com você em movimento, com você criando, né? Então, tem mais essa ainda. Você não precisa parar o que você está fazendo para perguntar. A pergunta ela é mais uma forma de pensar. sim, entendi. E aí no seu dia a dia, nas coisas que vão acontecendo no dia a dia, é você começar a deixar fluir essa questão de você ter esse hábito de ficar se perguntando. Porque assim, no nosso dia a dia tem coisas boas, bacanas que acontecem, legal, ó, bacana. Mas tem aquelas coisas que dão errado, né? Não Sim. funcionam, aí você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Por que que isso está acontecendo comigo, etc. Então você já cria aquela ideia já antiga de ficar reclamando e tudo mais. Então quando der alguma coisa errada, acho que talvez seja uma dica, né? Para você começar a mudar esse hábito, assim que der uma coisa errada, pensa e pergunta, né? Para e pergunta. Qual Exatamente. a oportunidade que eu estou tendo aqui, né? Qual é Exatamente. a situação? Em que eu posso melhorar isso aqui? E aí você vai perguntando e vai vendo o que pode acontecer. Porque Isso. às vezes não, quase sempre, né? A gente não percebe o que é que está acontecendo de errado, Uhum. né? Porque você cria aquela situação na sua cabeça de que isso aqui não funciona, isso aqui não tem jeito, isso aqui para mim não serve. E pronto, definiu aí, não tem jeito.
Então você criou esse hábito e aí você não percebe que se você parar um pouquinho, respirar, opa, peraí, ok, tudo bem, não está dando certo, não está funcionando. O que eu posso fazer para melhorar isso aqui? Como que eu Exato. posso mudar essa situação? De que forma eu posso fazer diferente isso aqui para que dê um outro resultado? Pode ser que não seja o resultado que eu queira, mas de repente vai ser outra coisa. Mas aí você vai fazendo, vai fazendo. Acho que é Exatamente. isso que eu É entendi, bem né? por aí. Sim. É bem por aí. É mais como um espaço de ser, de pensar, uma forma de pensar, do que comparar e fazer, né? Tem realmente a ver com isso. E um segundo hábito, então, primeiro é definir. A gente quer definir, concluir tudo, colocar ponto final em tudo e não faz tantas perguntas quanto poderíamos, né? E o segundo hábito é de esperar uma resposta, de buscar uma resposta e esperar uma resposta em todos os momentos. Essa é outra crença que nós temos, é o hábito. Hum, Péssimo hábito de buscar resposta. sim. E quando a gente pergunta, por exemplo, por quê? Então eu já aproveito para dizer que por quê é uma pergunta que eu não gosto de usar. Quando eu falo para vocês fazerem perguntas, não é para perguntar por quê, tá? É, O você está na porquê, lamentação também, né? Ah, ele por que te está leva acontecendo isso para comigo? Ah, ele tem vitimismo no fundo, no cenário, sim, no porquê, acaba tendo esse trauma e drama no cenário, e o porquê ele te leva para uma resposta. Por que está acontecendo isso? É como se eu esperasse, então, vir alguém e me explicar. Ó, está acontecendo isso por causa. Eu espero uma resposta com o porquê, né? E as perguntas que a gente fala, as perguntas expansivas, as perguntas da consciência, elas não servem para te dar uma resposta imediata. Elas servem inicialmente para você perceber mais, expandir a consciência. E talvez isso venha como uma resposta no futuro, através de formas que a gente às vezes não imagina. Então, não é a resposta que a gente espera. Às vezes a resposta vem a partir de uma letra de música, de um comercial que eu assisti, de alguém falando alguma coisa aqui do meu lado e eu capto isso como um insight. O universo responde para mim através de uma situação que chega para mim. Então a resposta vem, ela vem, mas nós não esperamos por ela. sim, Essa é uma entendi. grande sacada também. Você me fez lembrar dos estudos que eu faço de física quântica, né? Que a parte mais difícil, na verdade, é você entregar, né? É quando você entrega. Você não espera alguma coisa assim, simplesmente você entrega. Então, a pergunta que a gente faz, normalmente você quer uma resposta. Esse é o hábito que a gente tem, né? Se eu Sim. te perguntei alguma coisa, eu quero uma resposta, né? Seja para você, para o universo, para quem for. Eu quero uma resposta, né? Cadê a resposta? Quem vai me responder? E principalmente quando a gente conversa com Deus. Pô, Deus, e aí? Sim. Quais os números da Mega Sena, né? Fala para mim, né? Você quer uma resposta. Então, a Sim. parte mais difícil, que eu aprendi isso com a física quântica, é quando você entrega. Quando você faz aquilo que você quer, o seu propósito, e você entrega. Você simplesmente deixa acontecer. E aí vem a outra parte também, que é muito importante, que é você prestar atenção, você vigiar, né? Você vigia, né? Para prestar atenção no que está acontecendo ao seu redor. Não vai vir um e-mail para você. Olha, a sua resposta. Então, não vai vir dessa forma. É você prestar atenção em situações, pessoas que de repente vêm falar com você, uma situação que aconteceu ali, você observa, nossa, olha que interessante. Isso Sim. tem a ver com aquilo que eu estava pensando agora há pouco, né? Sim. Então, o entregar, eu acho que é o mais difícil aí nesse caso, né? Exatamente, é aquela coisa do entrego, confio, aceito e agradeço, né? Então, é Exatamente. entregar uma pergunta para o universo ou entregar uma pergunta para você mesmo. Fazer uma pergunta e soltar, entregar no sentido de soltar realmente. Então, Sim, pergunta e solta, pergunta e continua fazendo as suas coisas, não paralisa naquela pergunta, né? E para o universo ou para mim, o objetivo é o mesmo, então. sim. Né? As pessoas também ficam preocupadas em formular uma pergunta, como eu pergunto para o universo, como eu pergunto para mim mesmo para expandir a consciência, e eu acho que não é por aí. O objetivo é o mesmo da pergunta, que é expandir, que é tirar você de um pensamento fixo, que é tirar você de uma limitação. Então, independente de para quem você está direcionando a pergunta, às vezes você nem sabe para quem está direcionando, pergunta mesmo assim, né?
No início, talvez você possa, então, separar o universo. Como pode melhorar isso? Criador, como eu mudo isso? Dependendo da energia que você direciona, né? Sim. E direcionar para mim mesma. O que está certo sobre isso? Malaika, espera, se eu estivesse sendo eu mesma aqui, o que eu escolheria? No início, talvez seja bacana direcionar para quem você está fazendo essa pergunta, mas depois você abre mão dessa forma e estrutura, porque você sabe que o que importa é pensar em forma de pergunta. Não é para quem você direciona isso, né? Entendi. É como andar de bicicleta. Tem horas que você vai pôr a rodinha na lateral para prender, e depois você larga aquilo e vai embora e fica fluido a coisa, né? Você vai fazendo Sim. de uma forma mais fluida, né? Que bacana isso, né? Deixa eu ver, alguém tem uma pergunta para a Malaika, aproveitando que o tema é perguntas, né? Mas aí eu já te faço uma pergunta aqui. Como é que isso se encaixa lá no curso de barras? Você fala sobre isso, você mostra essa questão para um atendimento de barras, por exemplo? Como é que você direciona isso num curso? Com certeza. Então, uma das coisas que o pessoal aprende na classe de barras é como fazer essas perguntas, como formular essas perguntas, a importância da pergunta, né? Tudo gira em torno de fazer uma pergunta no trabalho com Access Consciousness e no trabalho com as barras. Até uma pergunta para o corpo. Então, nós aprendemos na classe como perguntar para o corpo o que ele deseja comer, como perguntar para o corpo o que ele deseja vestir. Se eu estou atendendo um cliente com as barras, como perguntar para o corpo desse cliente se é realmente o processo de barras que ele precisa receber naquele dia, ou se é uma outra coisa, sabe? Como ficar na pergunta com o seu corpo e com o corpo de outra pessoa que pode ser esse seu cliente, né? Então, é muito sobre fazer perguntas. E na classe você tem mais informação sobre isso. Entendi. Aí a pessoa vai aprender a direcionar essas perguntas para um atendimento, seja para ela mesma, né, na parte pessoal, e com um atendimento quando ela vai atender alguém e já fazer as perguntas corretas para que ela possa ajudar aquela pessoa de uma forma mais efetiva, né? Exatamente. Você falou de fazer as perguntas para o corpo, né? O que você gostaria de comer? Acho que eu não posso perguntar isso para o meu, não, que ele vai querer comer chocolate o tempo todo, né? Então, a resposta. A resposta Eu é preciso bem mudar isso. Eu não posso morna, né? perguntar assim, não. Igual aqueles memezinhos assim, o que você quer? Aí o corpo responde, quero lanche, né? É, tem que fazer a pergunta certa também, né? Sim, Senão, sim. senão Fazer a pode dar pergunta encrenca. certa e saber como receber essa consciência também. Porque, mais uma vez, a gente define muito como vai receber as coisas, inclusive como a gente recebe as consciências. A gente acha que uma Sim, consciência vai vir de uma forma tal e nananã, com uma energia X. Tudo isso é uma definição. E às vezes a consciência vem assim, água. Ontem eu estava facilitando um curso, um encontro, e a gente estava comentando sobre isso, né? Alguém perguntou para um corpo: o que se requer aqui? Qual é a consciência aqui para melhorar isso? Não veio assim, você precisa tomar mais água. Não, a consciência veio água. E é sim, isso que pega a gente. Vem como uma frequência de um pensamento, vem uma informação assim jogada para você. E aí você capta aquilo e faz mais perguntas em relação àquilo e chega realmente em uma consciência, né? Então, não é só sobre fazer perguntas, mas na classe de barras nós exploramos como receber também essas consciências. Ó, a Regina Célia tá aqui, deu até um risinho, porque foi com ela, né, Rê, que a gente estava comentando ontem durante o curso, e é, como vem a consciência. Ela tá aqui de prova, que é exatamente tá assim de que prova. funciona, né, Rê? Então, ela comprovou na prática que as perguntas funcionam dessa jeito, né? Mas é interessante o que você falou, porque é um pouco daquilo que a gente falou anteriormente, né? De que você prestar atenção no que está acontecendo naquele momento. Porque também não adianta você fazer a pergunta e ficar disperso, olhando para nada e esperando que alguém fale com você. É você ficar atento ao que está acontecendo ao redor. E aí vem uma outra coisa que veio na minha cabeça, assim, quando a gente fala, por exemplo, da meditação, do mindfulness, né?
Mas a gente fala o tempo todo que você tem que estar atento no momento presente, no aqui e no agora. Uhum. E tem uma pesquisa muito interessante que diz que 46,9% das vezes a gente não está no momento presente, a gente está em outro lugar, ou está no passado ou está no futuro. Sim. Então, eu acho que também as perguntas é uma forma de meditação, que você vai criando esse hábito e você vai se enraizando no momento presente. Eu estou aqui no momento presente, ok, faça a pergunta, e aí? Aí deixa acontecer e vai fazendo as coisas. E estando no momento presente, você está atento às coisas que estão acontecendo ao seu redor. Fica mais fácil de você observar. Tá? Exatamente. E Juntando as duas interessante coisas aí. é porque existem estudos, né, científicos de medição de ondas cerebrais mesmo, após um trabalho com as barras e de um praticante que faz perguntas, né, essa filosofia das perguntas e que recebe o processo das barras de Access. E a medição de um cérebro de uma pessoa que tem o hábito da meditação. Ela tem a prática ali da meditação. E eles conseguiram observar que após o trabalho com as barras e ligar essa filosofia da pergunta, o seu cérebro ele fica exatamente com as mesmas ondas cerebrais de alguém que tem a prática da meditação, né? Então, olha que Olha, interessante isso. É tudo sobre estar no momento presente. sim, olha, tá vendo? Então não estava tão errado quando eu pensei sobre isso, né? Porque a hora É, que você foi falando, eu já fui pensando no mindfulness, né? Que é uma coisa que eu pratico, né, sim, faz tempo. Então, e fala sempre sobre isso, né? De você estar no momento presente, no aqui e no agora. Para exato. ver o que está acontecendo. Seja o aqui ou agora bom ou ruim, você tem que estar naquele momento presente, né? Exatamente. Então, tem que estar aqui, não adianta querer fugir dele, né? Então, é uma coisa muito interessante, que eu percebo que tem muita dificuldade, né, da gente, porque a gente fala, mas o meu pensamento vai longe, ele voa. Eu fico pensando em outras coisas, eu não consigo parar de pensar. E eu falo, graças a Deus, né, que você não para de pensar. Mas não tem problema você pensar em outras coisas, volta para o momento presente. Só isso. Então, quando você faz a pergunta, acho que é muito nessa questão, né? Eu fiz a pergunta, aí automaticamente eu acho que isso deve acontecer. A minha cabeça já fica, onde está a resposta? Quem é que vai falar para mim? Então você já fica Sim, procurando em algum lugar, né? sim, Não, para, relaxa, volta para o momento presente, faz o que você está fazendo e observa. Né? Não é exato. basicamente isso? Exatamente, é exatamente isso. E essa Opa, coisa que você dei um comentou do tapa aqui. pensar, né? O pensar é muito lento comparado com o nosso saber, que é muito rápido, que é muito Sim. genuíno, que é puro, que é rápido, que é leve. O pensar, ele é um espaço mais lento. Então, a pergunta, ela também leva a gente para o que nós sabemos e não para o que nós estamos tentando pensar a respeito daquilo. Esse é um dos benefícios da pergunta também. Você pode perguntar o que eu sei sobre isso. Então, por exemplo, eu estou tentando chegar a uma conclusão. Estou com uma dúvida, uma situação difícil aqui para ser resolvida, e eu estou tentando chegar em algum lugar. Então, tá. Se eu não pensasse sobre isso, eu só soubesse o que eu já sei sobre isso, qual é o saber disponível aqui. E aí nós saímos desse espaço do pensar, que às vezes é lento, os pensamentos às vezes são repetitivos e eles não levam você para lugar nenhum. Então você vai para o saber, que é instantâneo, imediato, mais leve. É a nossa consciência esse saber. Então fazer perguntas também leva para esse espaço do saber, menos pensar e mais saber. Interessante. E já associei com um monte de coisa aqui. Já associei com o Ho'oponopono, já associei com... Sim, Porque você tem essa questão mesmo do seu subconsciente, né? Que é onde estão todas as informações. O que a gente percebe, na verdade, o que a gente percebe de pensamento é só 5%. O resto está lá no subconsciente, está lá no seu interior mesmo, né? Então a gente não tem essa capacidade de elaborar tudo. É muito difícil. Então a gente tem uma percepção de só 5%. sim, Então 95% de toda a sua sabedoria está guardada ali. Então ela tem que ser aflorada de alguma forma. E acho que o que você está falando com relação às perguntas, a partir do momento que você faz a pergunta, vamos fazer uma analogia, que é como se eu estivesse buscando lá no fundo a resposta para ela vir à tona para que eu tenha consciência daquilo. Ah, opa, isso aqui apareceu.
Isso. E ao ponto que no pensamento, que você falou uma coisa importante, que você cria um hábito também de pensamento. Seus pensamentos são muito repetitivos, né? E aí você provavelmente vai achar a resposta daquela pergunta que você fez, porque está naquela coisa repetitiva. Então você fala, então é sempre assim, então é a mesma coisa. E não é, está lá no seu subconsciente, está lá na sua parte mais profunda, e quando você faz a pergunta e solta, E só. relaxa, ela aparece. Sim. É Interessante, muito aflorar bom. realmente o saber, é pegar o saber que está lá escondidinho, porque a gente não está acostumado a saber, a gente está Sim, acostumado a pensar demais, a buscar uma resposta fora, a buscar alguém que me dê uma resposta. Deus, a espiritualidade, um guru, um mestre aqui encarna, alguém que sim, me dê uma resposta. Nunca ninguém diz para você, você sabe. Vai lá e pergunta e busca o seu saber, né? Então, é uma realidade que busca a resposta o tempo inteiro, que busca delegar esse saber o tempo inteiro, achando que você sabe mais de mim do que eu sei, percebe? Então, uma série de coisas que entram aí, uma série de crenças. Eu acho que a pergunta, por si só, ela já desafia todo o nosso sistema de crenças. Viver na pergunta é desafiar esse sistema de crenças o tempo inteiro. Porque nós estamos acostumados com tudo isso. Buscar resposta, delegar o saber, reclamar, definir, concluir. E você desafia toda essa base, é o fundamento nosso aqui, sim. da humanidade. É. Então, pergunta desafia tudo isso. Olha que mágico. Interessante. Antigamente se procurava os sábios, né? Alguém, uma pessoa para você perguntar. Hoje, atualmente é o Google, né? Se pergunta tudo para o Google. Sim, até para o Google a gente pergunta e não pergunta para o nosso saber, né? Pergunta tudo para o Google. É impressionante. Como pode melhorar isso? Exatamente. Muito bem. Então fala um pouquinho agora do curso que vai acontecer aqui para as pessoas saberem, né? Vamos lá. Como é que Então, vai nós ser o temos a curso? próxima turma no dia 13, é isso, né? Uma segunda-feira, Isso. 13 de setembro, a nossa próxima classe no Espaço Ki. E outras aí surgirão com certeza, né? Mas essa é a que nós temos já um agendamento. E, gente, a classe de barras, eu falo isso sempre, eu não canso de falar, ela é muito grandiosa. Ela é uma porta que se abre para você conhecer um universo que antes não estava disponível para você e de repente isso fica disponível para que você escolha. Ela é uma passagem, é uma porta, é um lugar que você acessa. E você descobre que tantas coisas são possíveis, que saber é possível, que não delegar o saber é possível, que ter uma possibilidade ao invés de um problema é possível, né? Que se você está se sentindo mal, pesado, ansioso, melancólico, você recebe uma sessão de barras, você autocorre as suas barras, troca processo de barras com alguém, e isso realmente deixa o seu mundo mais leve. Então, fica tantas coisas disponíveis para você que você não achava antes que isso era possível. Nós estamos muito acostumados com uma vida de dificuldade. E a vida, ela não precisa ser tão dura assim. Não precisa ser tão Sim. difícil assim. A facilidade, ela está disponível, mas a gente precisa escolher. A gente precisa dizer sim para ela, aos pouquinhos receber essa facilidade no nosso sistema. Entendi. Alguém Sim, falou aí. a Regina colocou, sim, maravilhoso. Eu já fiz 2 e é fantástico, muda a vida mesmo. Verdade? Então, Interessante. muda por isso. A sensação que eu tenho é que é um portal que você passa. Espero que isso não fique muito místico, mas entendam um portal como uma porta que se abre, ok? Sim, é. Mas você falando aí, do que a gente falou até agora, seria mais ou menos fazer o curso de base, é você se aprofundar nesses 95% de subconsciente que a gente não tem ideia de que pode ser acessado, né? De que pode Sim. ser trazer à tona para você ver todas as infinitas possibilidades que podem acontecer. Já voltando lá para a física quântica, né, falando dessa questão de infinitas possibilidades, nós somos co-criadores, né? A gente cria o nosso universo. Então, depende do que você está o tempo todo habituado a fazer. Se você está habituado a reclamar o tempo todo, você vai ganhar tudo que você reclama.
Então, reclamar é clamar duas vezes. Estou pedindo novamente aquela encrenca. Sim. Então, quando você faz o curso de barras, você aprende que você tem acesso a outras informações que pode dar uma virada de chave na sua vida. Poxa, eu reclamava tanto disso, eu não preciso mais disso. Eu tenho essas outras possibilidades, eu tenho esses outros caminhos que eu posso percorrer para eu conseguir aquilo que eu tanto desejo. Então, é uma possibilidade. Sem contar que também você, se formando terapeuta, é uma outra possibilidade de ter uma profissão bacana. E eu estou falando isso para todas as turmas, né, que eu estou dando curso aqui, eu estou falando, olha, estudem, se preparem, porque a gente vai trabalhar bastante, né? Em função de tudo que a gente vem passando, essa pandemia, as pessoas estão estressadas, nervosas. Eu tenho vários clientes aqui com síndrome do pânico, então a gente está vendo que as pessoas estão precisando de um acesso, né, vamos dizer assim, a esse subconsciente e dizer, olha, a vida não é só isso, não é só esse problema, não é só essa encrenca. Sim. Ok, a encrenca está aí, mas e aí? Qual é a pergunta? O que eu posso aprender com isso? O que eu posso melhorar com tudo isso? O que eu posso fazer para que a minha vida fique mais feliz, mais saudável, mais importante para mim? Então, acho que é um acesso a tudo isso, né? Como o nome já diz, é o acesso à consciência, né? É um acesso a uma Exatamente. possibilidade. E essa pandemia que nós passamos, ainda estamos passando e Sim. quase acabando, né? Como pode melhorar. Mas isso tudo tem um custo, teve um preço, né? Muitas pessoas Sim. desenvolveram processos de depressão, de ansiedade, muitas outras coisas nesse período. Então, sim, nós vamos trabalhar muito, né? Daqui para frente, mais do que trabalhávamos antes. Então, é ter nas mãos, com a classe de barras, uma ferramenta para contribuir com as pessoas, para levarmos todos juntos, assim, para um espaço diferente, usar isso que nós vivemos, a pandemia, para criação de mais possibilidade, mais consciência, ao invés de ficarmos travados em processos de ansiedade, depressão, né? A Rosângela colocou, eu já fiz uma classe de barras também, é sensacional. Depois até o meu marido foi fazer a classe, olha que legal. Olha, se o Marcão foi fazer a classe é porque a coisa é boa mesmo, porque eu conheço ele, que é o marido dela. São os meus amigos. Maravilhoso. Então é muito legal, porque você aprende técnicas, né? São técnicas que a gente aprende para melhorar a nossa consciência, a gente ascender, a gente tá num outro patamar, né, de vibração, e a gente está precisando muito disso, né? De uma vibração mais elevada, uma vibração melhor. Eu acho que quando a gente faz um curso nesse nível, a gente se eleva de alguma forma. Então a gente vai estar mudando a nossa vibração, saindo daquela coisa mais pesada, da reclamação, da dualidade que está acontecendo por aí, de todas essas encrencas, né? Então, tentar mudar essa vibração para que a gente tenha uma vida mais tranquila, mais feliz, mais saudável e por aí vai. Exatamente. E é importante falar também que a gente pensa em uma outra fonte de renda, né, para quem está fazendo a classe, porque isso te dá, então, um certificado internacional de praticante. Aqui no Brasil e em qualquer outro país, você é reconhecido como um praticante de barra. Se você já é terapeuta, você tem mais uma técnica para oferecer para os seus clientes. Então, é importante falar desse espaço que você, então, gera uma nova fonte de renda para você. E também para as pessoas que não querem atender, que não pensam em correr barras em ninguém. A classe de barras ela é tão ampla que ela atende esses dois públicos. O terapeuta, a pessoa que está estudando, se especializando, e também o cliente, que só para que ele receba melhor o seu próprio tratamento, a sua própria terapia, ele vai lá e faz a classe para entender, para colocar as perguntas no dia a dia, para entender como funciona esse processo de barras. E ele recebe melhor as barras até como sendo um cliente, né? Então, eu tenho clientes minhas que foram para a classe para receber mais. O corpo recebe mais quando você passa por essa porta de possibilidades. Sim. O corpo que antes ficava ali na maca, meio durinho, meio travadinho e tal, numa sessão depois de uma classe ele relaxa, ele sabe o que está acontecendo no sistema, ele baixa as barreiras e abre realmente possibilidade de soltar essas crenças, as limitações. Então a classe ela atende
esses dois públicos, o terapeuta e a pessoa que é só para se conhecer melhor. Só não, né? É para se conhecer melhor, é para Sim, para se expandir a conhecer melhor. consciência, é para ser um cliente melhor, um receptor Muito melhor, bom. né? Bacana. Agora, fala do presente que você vai dar para o pessoal, é que você tem um e-book sobre as perguntas, né? Que Vamos está aí lá. no seu Instagram. Exatamente. Então, eu criei, pensando nessas dúvidas todas em relação às perguntas, eu criei um e-book de 100 perguntas. São 100 perguntas que Eita, ficam disponíveis para você, que você pode ler todos os dias, colocar em forma de post-it espalhado pela casa. Essas perguntas estão numeradas, então de manhã você pode brincar de escolher um número. Ah, 21. Aí você vai lá e vê qual é a pergunta 21 e fica na energia dessa pergunta o dia todo. Então, são várias formas de usar esse e-book e é um material que está disponível para baixar gratuitamente até hoje. A partir de amanhã ele vai ser um produto pago, né? ah, que legal. E aonde o pessoal consegue? Lá no seu Na minha Instagram? bio, isso, no meu Instagram. Então, é Malaika_Bianco. Embaixo da minha foto de perfil tem o meu Linktree, o meu site. Ali você encontra um dos primeiros links, né? É baixar aqui o e-book gratuito. E aí vocês conseguem se cadastrar, recebem o e-mail em alguns minutinhos. E isso realmente até hoje à noite. A partir de amanhã eu vou disponibilizar ele como um produto pago nas plataformas, né? Hotmart, Udemy. Legal. Tá. Se alguém tiver alguma dificuldade de pegar o e-book, manda uma mensagem aqui para o espaço aqui que eu Sim. mando WhatsApp, e-mail, dou um jeito de mandar para quem tiver alguma dificuldade e não conseguiu, por algum motivo, tá? Então, já fica aí à disposição para vocês esse e-book que a Malaika fez, que é bem bacana, eu já baixei o meu, já estou fazendo umas perguntas aqui. Eu só não sabia dessa dica aí que você falou que eu achei interessante, né? Você Do escolhe uma número? pergunta e eu vou fazer amanhã. Hoje não, que eu já fiz as minhas perguntas. Amanhã eu faço, A faço gente a dica, brinca vou que fazer um foi sorteio. a pergunta oráculo, né? Eu brinquei lá no meu. É, Vamos fazer a pergunta oráculo, escolhe um número e lê a pergunta, né? Ficou bem divertido usar dessa forma, bem legal. legal. Depois eu tive uma ideia aqui que eu vou passar para você, depois de passar para o pessoal. Legal. Tá bom, já Então, veio uma baixe ideia na esse minha cabeça, já e-book. veio ideia na minha cabeça. As perguntas que eu fiz já tá me dando Viu? ideias aqui. Depois eu Abre passo para ideias. você. Então eu vou dizer para o pessoal, aguardem que vai ter novidades aí que eu teve uma ideia aqui legal para passar para a Malaika. Depois Tá bom. aguardem, tá? Que aí eu vou fazer aí uma proposta para vocês aí de uma coisa que eu pensei aqui, Viu como as tá perguntas bom? abrem criatividade, hein? Não, já veio na minha cabeça aqui um negócio bem bacana, que eu faço em outras técnicas. Depois eu te falo. Surpresa, surpresa. Deixar o pessoal aí na expectativa, né? Aí a pergunta vai ser, o que ele vai fazer? O que mais é possível agora, depois dessa live, É, que nós nunca consideramos? com certeza. Então tá bom. Bom, Malaika, eu acho que ficou bem legal esclarecimento que você deu, achei muito bacana. Me fez associar com um monte de coisa que eu já faço. Eu acho que as pessoas que também assistiram, de repente, associaram com coisas que eles já fazem e aprenderam com certeza bastante coisa interessante, né? Então fica aqui o convite para quem quiser participar do curso de BAS, que vai acontecer no dia 13, nessa segunda-feira, a próxima segunda-feira, 13 de setembro, das 9 às 18, né? Então, se você quiser, pode entrar lá no nosso site, o Espaço Key, é www.espaçokey.com.br, e aí você vê lá no curso, onde tem os cursos, tem lá o curso de barras de Axis. Aí você tem todas as informações lá, você pode ver. Se você não achar o site, na nossa bio aqui do Espaço Key, tem o nosso site lá, você entra, procura sobre o curso para você ter as informações. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente, para a gente esclarecer o que você tiver. Ou seja, qualquer pergunta que você tiver sobre o curso, é só falar que nesse caso a gente responde. Não precisa esperar o diverso responder, não. A gente já responde na hora. Nesse caso, a gente responde na hora. E você sabe, dando Sim, mais uma dica aí em relação a cursos, né? Às vezes a gente pergunta para os alunos se eles têm alguma dúvida. Quando você atende um cliente ou dá uma palestra, um curso, você geralmente pergunta: e aí, pessoal, vocês têm dúvidas? Alguém tem alguma dúvida? E o quanto com ninguém. isso a gente fica instalando a dúvida. Como seria, ao invés de perguntar se as pessoas têm dúvida, perguntar se elas têm perguntas? Tipo, e aí, pessoal, vocês têm perguntas? Percebe? Sim,
Porque às vezes ao perguntar se esse aluno tem dúvida, ele nem tinha. Mas ele vai buscar uma dúvida, é como um implante de dúvida, uma energia de dúvida. Será que eu tenho dúvida? Acho que eu tenho dúvida, né? E perguntar se a pessoa tem pergunta, até isso já pode abrir uma possibilidade diferente. Olha que legal. Sim, bacana. É isso mesmo. Então, se tiverem alguma pergunta, pergunte que nós respondemos É isso aí. prontamente, tá bom? Então fica o Bom, convite Malaika, para vocês. obrigado. Gratidão pela oportunidade. Vamos para mais uma classe linda, divertida, grandiosa, o que mais é possível, né? Sim, sim, sim. Então, só tenho a agradecer a você. Muito gostoso esse bate-papo que a gente tem, né? Eu acho bacana. Então, é legal porque aí a gente dá informações, a gente discute aqui coisas bacanas, É isso legais, aí. para crescimento pessoal. Então, isso é muito interessante. Então, só tenho a agradecer também a sua presença aqui. Muito obrigado. Gratidão pela oportunidade. Pessoal, um beijo, linda tarde para vocês, lindo dia. Até a próxima oportunidade. Um beijo para todos. Até. Tchau, tchau, gente. Obrigado pela participação de todos aí.